Boa tarde, meu nome é Washington e vamos apresentar um pouco sobre a Copa do Mundo no Brasil. O meu grupo é formado por Larissa Monteiro, Carla Caroline, Tayane Gomes, Laís Regina e agora fiquem com a apresentação. Silêncio! Boa tarde, meu nome é Tayane e eu vou contar um pouco sobre a história do futebol. O futebol no Brasil começou como algo apenas praticado pela elite branca. Dizia-se que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1894 pelo paulista Charles William Miller. A aristocracia denominava as ligas de futebol, enquanto o esporte começava a ganhar várzeas. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos, ao passo que o futebol se massificava. Durante os governos, principalmente de Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. A construção do Maracanã e a Copa do Mundo no Brasil em 1950, por exemplo, foram na era de Vargas. A vitória no Mundial de 1958, com um time comandado por negros Didi e Pelé e o mestiço Garrincha, pelo capitão paulista Bellini, ratificou o futebol como principal elemento da identificação nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos e diferentes regiões do país. As regras do futebol foram criadas pela International Football Association Board, mais conhecida como FIFA, e publicada no ano de 1938. O campo de futebol deve ser retangular, comprimento no mínimo 90 por 45 e no máximo 120 por 90. A bola de futebol deve ter 68 a 70 centímetros de circunferência e pesar entre 420 a 450 gramas das partidas. Aos jogadores é proibido utilizar a bola com as mãos, a não ser o goleiro dentro dos limites do campo. A bola não pode ser trocada sem autorização do árbitro. É que eu digo no meu nome? Se apresenta o som. Eu não vou dizer meu nome não, que você sabe meu nome é Larissa. Eu vou falar sobre o número de jogadores. Duas equipes com 11 jogadores, a cada um sendo 10 na linha do goleiro. Uma das equipes tiver apenas 7 jogadores, a partida é adiada ou não iniciada. Agora eu vou falar sobre o equipamento no futebol. Os jogadores não poderão portar objeto que possa machucar o adversário ou, assim, o jogador deve usar equipamento básico, que são a camisa, calções, chuteira e caneleira. E as duas equipes devem ter com um conjunto de equipamento diferente, a que possa se identificar no campo. Caso o jogador não esteja com todo o equipamento correto, o árbitro deverá orientá-lo a organizar o equipamento. Palavra, eu não vou falar essa palavra. Esse negócio tem que fazer com calma, viu? Agora vai, viu? Boa tarde, meu nome é Laís e eu vou falar sobre o árbitro de futebol. Cada partida deve ter um árbitro que deve ser autoridade em campo e recebe o auxílio de 2 juízes de linha, que são os bandeirinhas. Ele realiza a vitória do gramado, aplica as regras e soluciona lances duvidosos. A duração da partida. O jogo dura oficialmente 90 minutos, com 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. O gol marcado ocorre quando a bola ultrapassa a linha de meta por baixo do travessão. Regras do impedimento. É considerado impedimento o jogador que se encontrar mais próximo da linha de meta, contrariar a bola e o penúltimo adversário quando está em sua própria metade do campo, ou quando se encontrar na mesma linha que os 2 últimos adversários e na mesma linha que o pênalti adversário. Pênalti. Penalidade máxima ocorrida pela falta de um jogador dentro de sua área. O gol é marcado diretamente e a bola é colocada no ponto penal e os demais jogadores permanecem fora da área penal. Falta no jogo. É concebido pelo árbitro um tipo livre direito para o jogador que comete faltas de uma forma que seja vista como imprudente ou violenta, por ele agarrar um adversário, chutá-lo, empurrá-lo, tocar a bola com as mãos, dentre outras. Eu vou falar sobre os 2 estados que irão receber os jogadores da Copa do Brasil, que é o Mineirão, que fica em Belo Horizonte. Em Brasília fica o Estado Nacional, Cuiabá, Arena Pantanal, Curitiba, Arena da Baixada, Fortaleza, Estado do Castelão,
Manaus, Arena Amazônia, Natal, Arena das Dunas, Porto Alegre, Beira Rio, Recife, Arena Pernambuco, Rio de Janeiro, Estado Maracanã, Salvador, Arena Fonte Nova e São Paulo, Arena. Agora eu vou falar os convocados às seleções para a Copa do Mundo. Os goleiros é Jefferson, Júlio César e Vitor. Os zagueiros Dante, David Luiz, Henrique e Thiago Silva. Laterais Daniel Alves, Maicon, Marcelo e Max. Volante Fernandinho, Hernanes, Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires. Meio de campo William e Oscar, bonitão. Atacante Bernardi, Fred, Hulk, Jó e Neymar. Eu vou falar sobre o artilheiro é Ronaldo, fenômeno, com 15 gols. E o rei é Pelé. Por que ele é o rei? Porque ele foi tricampeão pela seleção brasileira, bicampeão mundial no Interclube, pelo Santo, 8ª vezes, campeão paulista e várias vezes campeão pelo Artigo do Rio de São Paulo, 10 vezes artilheiro do Campeonato Paulista e o autor de 1.282 gols em jogo oficial e amistoso. Os benefícios que a Copa trará para o país. O marketing para o turismo e melhorias em algumas cidades por conta das obras de infraestruturas, melhorias nos transportes, o aumento também da visibilidade internacional do país, trazendo mais turistas. Os malefícios da Copa. Construção às pressas, diminuindo assim a qualidade das construções. Aumento nos preços de hotéis e serviços nas cidades, mesmo para aqueles que não vão lá por causa dos jogos. O mau uso do dinheiro público, se o evento não der certo, poderá manchar a imagem do país para outros países. O Brasil pode assim ser visto como um país desorganizado e ineficiente.